Salve, galera! Hoje é o seguinte, marcenaria é para qualquer um? É para qualquer pessoa? Será que eu também consigo fazer? Né? Será que a marcenaria tem esses limitadores que de repente eu não me encaixo na marcenaria criativa? Será? A gente vai falar sobre isso hoje. Sobre o que a gente vai falar hoje, sobre o que a gente não vai falar. Vamos deixar as coisas um pouquinho mais claras. Hoje eu vou te mostrar que marcenaria é para todo mundo. Então, galera, sim, marcenaria é para todos. Marcenaria não tem limite de idade, não tem limite de gênero, não tem limite de classe social, não tem limite de nada, tá? Marcenaria é democracia pura. E você vai ver isso, eu vou te provar isso, tá certo? E o seguinte, hoje a gente vai falar sobre limitações pessoais, tá? Digamos assim, vamos pôr nesses termos. Limitações pessoais. A gente não vai falar sobre espaço, sobre ferramentas, sobre ter ou não tempo, ter ou não dinheiro. Não é esse o assunto desse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre cada um, sabe? Será que eu consigo fazer marcenaria criativa? Será que você consegue fazer marcenaria criativa? Esse é o nosso foco de hoje. Vamos lá, e por que esse assunto é interessante? Por que eu resolvi trazer esse assunto aqui? Bom, muita gente se acha incapaz de fazer marcenaria, por vários motivos, né? Costumam associar a marcenaria a uma atividade que exige muita força, que exige, eventualmente, resistência, né? Muita resistência do corpo, enfim, resistência de pegada, resistência de forma geral. Muitas vezes também associam a ter muita habilidade manual, muitas vezes até ter um grande conhecimento em projeto, etc, etc, etc. É claro, galera, que você, assim, quanto mais você tiver, por exemplo, eu botei um conhecimento em projeto aqui, quanto mais você tiver, melhor você vai ficar. Talvez nem caiba muito aqui não. Por quê? O conhecimento você vai ganhando aos poucos, tá? Mas, assim, é engraçado porque a sua força, a sua resistência, a sua habilidade também não deixa de ser. Não deixa de entrar nessa mesma situação de você conseguir desenvolver todas essas aptidões aos poucos. E a marcenaria ajuda muito nisso. Ajuda muito. Você vai ganhando, sim, força, você vai ganhando resistência, sim, você vai ganhando habilidade, conhecimento, é claro, né? Porque quanto mais você treina, mais você exercita aquilo, e mais você ganha tudo isso. É como se fosse um exercício de academia, digamos assim. Né? Eu vou chegar na academia para começar a fazer um negócio fraquinho. Depois de 6 meses, 1 ano, já vou estar mais forte, já vou estar sabendo fazer melhor, já vou ter mais habilidade. Na marcenaria não é diferente, certo? Lembrando que a marcenaria é uma atividade manual, né? Uma atividade que você lidar muito com o seu corpo, né? Com as suas mãos, com movimentos repetitivos, beleza? Então tudo isso tem uma relação bem grande. Mas a gente vai desmistificar cada um desses pontos. A gente vai botar hoje os pingos nos is para você ver que independente, né, de em que situação você se encaixa, né, dessas que a gente começou a falar aqui, você também vai conseguir começar a fazer marcenaria e aos poucos você vai evoluindo em tudo isso. Vamos dar alguns exemplos aqui que eu sempre gosto de dar alguns exemplos. Sempre gosto. Eu separei alguns aqui para você ver uma certa diversidade, tá? Então, por exemplo, eu faço marcenaria. Eu sou um homem um pouquinho mais jovem. O meu pai, por exemplo, faz marcenaria. Ele é um homem um pouquinho mais experiente. Um exemplo também é uma aluna minha. A Cara, ela é um pouquinho mais nova. E ela é uma mulher, mas um pouquinho mais jovem, que faz marcenaria. E a Márcia é uma outra aluna, um outro exemplo de uma mulher um pouquinho mais experiente, que também faz marcenaria. Então, de início, você já começa a ver a democracia que é a marcenaria, certo? As limitações estão muito mais na nossa cabeça, muito mais nos mitos que a gente vai se deparando do que, de fato, na marcenaria, tá bom? Algumas inseguranças que podem surgir em relação a toda essa coisa de, poxa, será que eu consigo? É o seguinte, pô, não vou ter força para carregar as madeiras, né? Eu não tenho muita força. Eu já ouvi isso de uma aluna minha, a Vânia. Ela falava, poxa, eu acho que eu não demorei, né, até para começar, porque eu achei que não ia ter força para fazer e tudo mais. Que ela é uma das alunas
que mais produz hoje em dia, né? Que mais está fazendo seus objetos. Quando digo produz, não é que ela vende, não. Ela produz mesmo, ela constrói, né? Bastante coisa, certo? Inclusive, segundo a equipe aqui, ela começou a vender. É isso aí, começou a entrar pedido para ela. Engraçado que ela nem almejava muito isso, mas é um caminho até bem natural. Outra coisa, não vou conseguir ter habilidade para manejar a madeira, né? Requer muita habilidade. Eu não sei se eu sou capaz de fazer isso. Segura aí. Não tenho criatividade para fazer os meus objetos sozinhos. Eu tô sempre falando de criatividade aqui no canal. Inclusive, não sei se essa semana ou na próxima, vamos ter uma aula ao vivo exclusiva falando sobre criatividade, tá certo? Você vai ver que criatividade, cara, depende de outros pontos e não simplesmente de você nascer com criatividade, tá? É uma coisa que você consegue gerar dependendo das referências que você tem. Legal, e um jeito errado, até similar ao de ontem. Quem assistiu a live ontem viu, ó. As barreiras existem, tá? Todos temos alguma barreira. Todos temos. O negócio é você não deixar essas barreiras te travar, né? Te travarem, você não deixar elas ficarem na frente. Tá? Você vai ter que superar essas inseguranças e se jogar na marcenaria criativa. Isso só vai te trazer benefício. Como eu falei, você vai desenvolvendo todas essas inseguranças suas. Você vai desenvolvendo aquela habilidade, aquela força, aquela resistência para transformar essa insegurança em segurança e seguir adiante. Beleza? E só colher os benefícios que a marcenaria tem na sua vida. Ok, vamos então entender essa questão toda. Vamos falar do jeito certo de encarar o problema. O que causa essas dúvidas na gente? O que causa essas inseguranças? O que pode causar? Idade é uma delas, tá? Já ouvi muita gente falando, poxa, eu acho que talvez já esteja numa idade avançada, não sei se eu vou conseguir fazer. Será? Acho que isso é uma insegurança. Aliás, eu não acho não. Tenho certeza e já vou te mostrar. O que mais? Gênero. Galera, puro preconceito da nossa cabeça, tá? Já ouvi, sim, por isso que eu trouxe aqui, isso não veio da minha cabeça. Já ouvi inscrita no meu canal falando, poxa, Falcão, eu sou mulher, será que dá pra fazer marcenaria sendo mulher? É claro que dá, galera, é claro que dá. E vamos lá, vamos tentar ser um pouquinho mais claro aqui. Por que surge essa insegurança, talvez? E muita gente nem pensa nisso, nem liga pra isso, sabe que isso não é verdade. Mas tem gente que ainda tem essa insegurança de, poxa, sou mulher, talvez eu não vá conseguir. Por que acontece isso? Porque, teoricamente, muitas vezes a gente pensa que a mulher pode ter menos força do que o homem e que a marcenaria exige muita força. Mas isso aí, galera, tem muitas formas da gente lidar com isso e você vai ver que isso não é um limitador. Nem a sua idade, nem o seu gênero vão ser um limitador para você fazer marcenaria, tá? Botei aqui também força física, tá? Eventualmente, não dependendo de idade ou de gênero, a força física pode vir como uma barreira, né? Como uma coisa que você vai falar, poxa, eu não tenho muita força, né? As máquinas são pesadas, as madeiras são pesadas, como é que eu vou lidar com esse tipo de coisa? Ok? E mais um pouquinho, falta de habilidade. Muita gente pensa nisso, né? Pô, eu mal tenho coordenação motora, como é que eu vou fazer para, né, trabalhar aquelas coisas tão detalhadas? Muita gente tinha um exemplo na família de marceneiro, né, e via, sei lá, o pai ou o avô ou alguém próximo trabalhando com marcenaria, aquela coisa, poxa, aquela pessoa super habilidosa, que tinha um cuidado no detalhe, não sei o que, aquela coisa carinhosa ali com material e tudo, e pensa que por não ter habilidade, por não achar que tem essa habilidade, não vai conseguir fazer marcenaria, tá? Isso acontece sim, mas vamos lá, vamos seguir em frente, que você vai ver que tem muitas formas de lidar com isso. Marcenaria precisa realmente de força física? Ela realmente precisa de habilidade para você fazer marcenaria? Sim e não. Aposto que você não esperava por isso, é ou não é? Sim e não. Eu não vou ser hipócrita de chegar aqui e falar nada, não precisa ter nenhuma força. Uma criança de 3 anos vai conseguir... Não é bem assim, né, pessoal? Não é bem assim, né? Eu acredito que a força não é um limitador, mas a gente tem que se entender, né? Entender a marcenaria e se encaixar aonde a gente pode se encaixar, tá? Então, vamos lá. Precisa de força física? Sim.
E eu separei algumas situações aqui, eu pontuei algumas coisas para eu comentar, fazer alguns comentários, né, e lembrando de histórias para falar com vocês. Então é o seguinte, muitas vezes quando a gente vai fazer, por exemplo, móveis planejados, geralmente a gente lidar com chapas grandes de MDF ou MDP, eventualmente compensado também. Muitas vezes a gente precisa fazer uma instalação de um móvel muito grande, muito pesado na parede, um móvel suspenso. Eventualmente também a gente tem que levar um móvel já meio que pré-montado para um ambiente, o negócio pesa pra caramba. Então, muitas vezes uma situação de móveis planejados, ela exige força sim, tá? Muitas vezes exige força sim. Eu já vou até comentar aqui, se você tem a vontade de fazer móveis planejados, por exemplo, não é o assunto que eu abordo aqui, tá, no canal. Não é uma coisa que eu costumo entrar a fundo, porque o nosso papo é marcenaria criativa. Mas você até consegue, né, com a ajuda de outras pessoas, lidar com essas questões, né, dos móveis planejados. Mas então, quando você trabalha com chapas muito grandes de madeira, né, eventualmente você precisa ou força, ou um auxílio, ou você pode usar também, já vou mostrar aqui, alguns acessórios, tem algumas coisas bem legais hoje em dia que permitem com que você trabalhe sozinho ou sozinha, mesmo com muito peso. São coisas, são acessórios, assim, pelo menos os que eu vi, não parecem ser coisas baratas, nem coisas que você vai encontrar muito aqui no Brasil, talvez, mas é só pra gente entender que isso é uma questão e que, sei lá, pessoas, né, empresas já estão começando a lidar com essa questão para não ser mais um limitador daqui para frente, certo? Por exemplo, marcenaria profissional, muitas vezes, aliás, eu não lembro uma situação que seja ao contrário, mas em marcenaria profissional é muito comum, né, praticamente certo, de duas pessoas trabalharem juntos, certo? De um marceneiro ou uma marceneira trabalhar com um assistente ou com uma assistente. Isso é muito normal. Isso agiliza muito o trabalho, tá? Então tem gente que gosta de trabalhar com assistente. Por exemplo, para pegar a chapa, pega aqui que eu pego ali, os dois carregando a chapa e corta a chapa, bam. Muitas vezes, se você não tem uma pessoa ajudando, você não consegue cortar uma chapa de MDF na serra circular, por mais que você tenha espaço, certo? Você precisa apoiar a chapa em algumas partes, cortar com a serra circular manual, né, dividir ela pelo menos nas primeiras partes, aí requer também um pouco de planejamento, para você dividir ela e não perder peça de bobeira, né, não cortar em qualquer lugar. Mas é muito comum ter assistente, tá? Inclusive para fazer instalação. Quando você faz instalação de uma marcenaria, é muito bom ter assistente. É muito bom, porque não só agiliza, como facilita também essa questão do peso, mas também às vezes te dá muita mais precisão, certo? A pessoa consegue segurar um negócio para você mirar sem fazer força, porque muitas vezes você segura com a mão, aí mira com a outra, faz força e tal, uma coisa um pouco mais complicada. Então, eventualmente, em situações de marcenaria profissional, né, que tem móveis maiores, né, encomendas, instalações, transporte pra caramba, aí sim é uma coisa que vai requerer força sim, tá? E eventualmente até um assistente para ajudar nessa situação, tá certo? Lembra que eu citei que muita gente antigamente tinha essa coisa de, poxa, via o avô, o pai, alguém trabalhando e fala, pô, esse negócio exige habilidade, esse negócio exige força. Vamos lá. Muitas vezes, quando a gente escolhe trabalhar com ferramentas manuais, a gente vai fazer mais força. É uma coisa até um pouco óbvia, né? Por exemplo, vamos comparar aqui, eu cortando com serrote e eu cortando com uma serra de tico-tico, eu vou fazer mais força no serrote, certo? Movimento, força para você conseguir, porque o motor daquela situação é você, é o seu braço, é o seu movimento, tá? Mas hoje em dia, a gente já tem máquina para praticamente tudo. Não só máquina, a gente tem jigs, né? Quem não sabe o que é jig? Jigs são acessórios, são... vamos botar nesses termos, são acessórios que ajudam o marceneiro a trabalhar, muitas vezes com processo e tudo mais. Tem diversas funções os jigs. Mas eventualmente, a gente adaptando um jig numa máquina, a gente consegue transformar aquela máquina quase que numa outra máquina, às vezes. Às vezes consegue multiplicar as funções de uma mesma máquina com um jig. Então, hoje em dia a gente tem muito mais máquina, né? As máquinas vieram de
alguns anos para cá. Então, hoje em dia, essa força a gente consegue lidar de forma diferente, tá? Em vez de você precisar fazer muita força com um serrote ou com uma plana, por exemplo, tem uma madeira toda irregular. Vou pegar aqui de um exemplo, ó. Tem um pedacinho de madeira, pedação de madeira, toda irregular aqui que eu vou começar a trabalhar, ó. Tem que planar em cima, tem que planar do lado. Isso aqui, para você deixar ela esquadrejada, certinha, com todas as faces a 90 graus uma da outra, manualmente, dá um trabalhaço. Não só dá um trabalhaço, como exige um pouquinho mais de força. Porque você vai ter que planar, medir. Planar. Aí vem pro próximo. Plana, mede. Então você tá fazendo muito mais força sim, tá? Mas como eu falei, hoje em dia você tem diversos tipos de serra elétricas diferentes. Serra tico-tico, serra circular manual, serra circular de bancada, serra meia esquadria. A plana, você tem plana elétrica manual. Você tem desempenadeira, que é uma plana estacionária, digamos assim. Muita gente, aliás, chama-se até de plana desempenadeira, né? Que é como se fosse uma plana grandona virada ao contrário. Você pega a madeira e passa naquela máquina. Então, eventualmente, você não precisa fazer a força que faziam antigamente para trabalhar com ferramentas manuais, certo? Em que situações não precisa de força física? Cara, eu costumo dizer que a marcenaria criativa é maravilhosa para esse tipo de coisa. Para quem está começando, para quem acha que não tem muita força, ou não tem mesmo, para quem não tem tanta habilidade. Por quê? A marcenaria criativa, ela tem uma pegada muito experimental, certo? Muito ligada ao faça você mesmo, tá? Quem não sabe o que é o faça você mesmo? Faça você mesmo é a arte de fazer coisas com as nossas próprias mãos, ao invés de comprar pronto, ao invés de encomendar algum serviço. Então a marcenaria criativa é muito boa nessa situação, tá? Você tem projetos menores, você tem coisas bem mais experimentais, você hoje em dia tem muitas máquinas para você trabalhar com ela. Vamos botar um exemplo aqui, ó. Tinha a porta-chave que eu tinha posto ontem. Olha aqui um monte de projetos legais, bem maneiríssimos e pequenos. Poxa, vai dizer que provavelmente você não vai precisar de muita força para... Aliás, para carregar isso aqui não vai precisar de força. Isso aqui você consegue fazer com um sarrafo de pinos. Um sarrafo de pinos você tira todas as peças que tem desse projeto aqui, por exemplo. Certo? Isso pesa? Não pesa. Imagina, você usa uma serra tico-tico para cortar esse sarrafo, que eventualmente era maior. Você cortou ele no comprimento. E aí tem uma prateleirinha, você cortou do próprio sarrafo. Dá 2 cortes ali para fazer a prateleirinha menorzinha. Isso não pesa tanto, tá? Isso não exige muita força de você. Objetos funcionais e de decoração, né? Por que eu digo funcionais e decoração? Porque é bem pegado a marcenaria criativa. Esse objeto aqui, ele é tanto funcional, né? Ele serve para pendurar uma bolsa, para botar uma chave, né? Para botar uma plantinha, que aí já vai mais para o decorativo, né? Uma plantinha. Ele tem essa pegada de cores, né? Do pinos misturado com preto, que eu, sinceramente, sou apaixonado. Então, mistura essas duas coisas, né? Do funcional, da forma e da função, ok? Funcional e decorativo. E muitos exemplos no Pinterest. Você vai ter exemplos, enfim, infinitos de projetos desse tipo para você fazer. Vamos aos acessórios. Então, precisa de força física? Não. Em que situações? Bom, eu quero mostrar aqui para vocês, tomara que eu ache, ó, carrinho para chapa de madeira. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho. Carrinho, bancada, chapa de madeira. Vamos ver se a gente acha alguma coisa? Olha aqui, ó. Tem uns negócios hoje em dia, cara, super inteligentes. Coisas bem novas. Tanto que você tá vendo que no tempo tá aparecendo sei lá, tantas coisas assim. Mas olha isso aqui que maneiro. Isso aqui é um carrinho que você arrasta ele para perto da chapa, né? Você consegue, apoiando a chapa, né? Bota aqui, bota ali, encaixa a chapa nesse negócio. Você empurra o carrinho, a chapa até onde você quer. E esse carrinho faz assim, ó. Ele se nivela para você poder botar essa chapa em cima da mesa, poder passar essa chapa numa serra circular. Então olha que coisa bacana, cara. Olha lá. Olha a chapa aqui. Será que tem um vídeo pra gente ver? Acho que já deu pra ter uma boa ideia, né? Ó, tem um videozinho. Vamos ver.
Muito louco, né? O que vocês acharam? Cara, tem outras coisas também, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Alça pra chapa de madeira. Vamos ver. Isso aqui é mais comum. Ó, isso aqui mesmo, ó. É uma garra, espécie de garra. Cara, isso aqui é um troço super simples. Olha lá, ó. Garra monstra. Olha que legal. Você consegue carregar uma chapa inteira de USB, de compensado, de alguma coisa, sozinho. É ou não é maneiro esse negócio? Cara, é muito maneiro. E assim como tem esses dois acessórios que eu mostrei aqui, apenas dois para vocês, tem muita coisa que vai nessa linha, certo? Nessa linha de facilitar o trabalho do marceneiro. Por quê? Porque, eventualmente, a gente trabalha sozinho, né? Não é trabalhar assim, a gente quer fazer marcenaria sozinho. A gente quer ter a liberdade para fazer sozinho, né? Então, esses acessórios vêm muito nessa pegada. Eu acho muito legal, apesar de nunca ter usado. Eu acho muito interessante. E como eu falei, máquinas elétricas. Máquinas elétricas facilitam muito essa situação, né? Como eu dei o exemplo já de cortar madeiras, por exemplo, com uma serra tico-tico, né? Com uma serra circular. A serra circular manual é uma máquina um pouquinho pesada, né? Também não vou ficar aqui floreando esse negócio, mentindo para vocês. A máquina serra circular é um pouquinho pesada. Mas com uma boa empunhadura, uma base bacana, você consegue operar ela. Porque, veja bem, ela tem uma base e ela é operada assentada na madeira, né? Você tem que apoiar aquela base. Então o peso dela já fica 80% apoiado na madeira, tá? Você pegar a máquina, botar daqui para lá, não é uma coisa tão difícil, certo? Na hora de operar ela que você tem que ter mais precisão e tal. E ela tá ali apoiadinha, né? Se você assiste o canal, você sabe que eu tô sempre falando que serra circular necessita de um batente. Então você tá apoiado com ela na madeira, guiado pelo batente, você só corre aquela máquina ali. Então, usando as máquinas certas, as técnicas certas, cara, não tem mistério. E habilidade? Como é que funciona esse lance? Será que eu preciso ter muita habilidade para fazer marcenaria? Bom, como eu acabei, até adiantei um pouco esse assunto. Por exemplo, para você preparar uma madeira manualmente, como eu estava falando, requer um pouquinho mais de habilidade, sim, tá? Você precisa saber manejar a ferramenta. Mas, hoje em dia, aliás, eu sempre falo isso para os meus alunos. Cara, você preparar uma madeira é uma coisa que não é tão fácil nem com ferramenta elétrica, tá bom? Não é fácil nem com ferramenta elétrica. Então, é legal você já pedir a madeira aparelhada da madeireira, certo? Você já encomenda ela aparelhada. Você vai pagar um pouquinho mais caro, mas vale cada centavo, porque não é fácil fazer, tá? Mesmo que você tenha as ferramentas e as máquinas certas, na verdade, as máquinas certas para fazer, não é fácil, tá bom? Então, enfim, caso você queira, pô, não tenho dinheiro para comprar as ferramentas, né, as máquinas que vão aparelhar, por exemplo, uma plana desempenadeira, uma máquina estacionária, né, grande, não tem dinheiro, não tem espaço. E também não quero ficar pagando para madeireira, vou comprar a plana manual mesmo fazer. Pô, legal, vai fazer um pouquinho mais de força, vai precisar de um pouco mais de habilidade, mas é possível, tá? Exige bastante técnica, mas é isso aí, cara. Cada um com as suas preferências, beleza? Então, exige um pouco mais de habilidade nessas situações. Por exemplo, se você gosta de trabalhar com uma pegada mais artesanal, assim, né, de entalhes, né, vai exigir um pouquinho mais de habilidade. Inclusive, eu descobri aí esses dias que uma aluna da Oficina de Fazedores começou trabalhando com entalhe. Falei, cara, que legal, cara. Que legal, muito maneiro mesmo. Então, entalhe é uma coisa mais detalhista, né? Uma coisa que você, pô, precisa ter ali, não só habilidade, mas um pouquinho mais de paciência, né? Você precisa se dedicar um pouquinho mais de tempo para aquela arte ali, tá? Acaba sendo realmente uma coisa mais artística mesmo. Outra coisa também que exige um pouquinho de habilidade, encaixes de madeira, certo? Encaixe de madeira, tem diversos encaixes de madeira, tá? Desde o mais simples, como encaixe meia madeira, até rabo de andorinha, que é um pouquinho mais complexo, mas todo mundo conhece, até aqueles encaixes que a gente só vê japonês fazendo, que é um negócio que a gente nem mal entende o encaixe, né? Quanto mais conseguir fazer. Extremamente complexo o negócio.
Então, esses encaixes exigem um pouquinho mais de habilidade, tá? Existe a situação em que, né, botei aqui, ó, em resumo, antigamente a exigência era bem maior. Por quê? Como eu estou falando, essa ligação com as ferramentas manuais, certo? Hoje em dia, eu consigo, estou até adiantando não aqui, hoje em dia eu consigo fazer um encaixe, por exemplo, meia madeira, numa serra circular com perfeição, tá? É só eu entender o funcionamento da máquina e saber calcular ali as distâncias, a altura da serra, a distância para o batente, como é que eu vou conduzir a madeira, e o negócio fica perfeito. Não existe tanta habilidade manual. Agora, se você quiser fazer isso numa serra de mão, sei lá, seja num serrote, seja num arco-serra, que eu gosto bastante de trabalhar, e formão, você vai precisar de um pouquinho mais de habilidade, tá? Nada que você não consiga treinar e desenvolver essa habilidade, como eu tô falando, tá? Dependendo do tipo de encaixe, como por exemplo encaixe meia madeira, não é difícil. Não é difícil, tá? Você consegue trabalhar e pegar essa habilidade e até, digamos que rápido, tá? Mas quando você trabalha bem mais manualmente, né, você é exigido um pouco mais de habilidade manual, beleza? E quando que você não precisa dessa exigência, falei que já adiantei aqui um pouquinho, quando a gente trabalha com ferramentas elétricas, né, com máquinas. Então, por exemplo, encaixe, né, que já citei, tem outros tipos de encaixe, eu já vi no YouTube o pessoal fazendo encaixe, um rabo de andorinha simples com serra circular manual. Inclusive, ó, que interessante, ó, isso aqui é um jig, olha que legal, um ótimo exemplo de um jig. Isso aqui é um jig, mas é um jig pronto, você compra esse aqui pronto, tá? Olha lá, outros jigs de rabo de andorinha, ó. Isso aqui é um jig feito para fazer rabo de andorinha. Você associa esse jig a essa fresa daqui, ó. Isso aqui é uma fresa para colocar na tupia, uma fresa que tem esse cavadinho, tá? E você consegue fazer esse encaixe aqui que a gente chama de rabo de andorinha. Esse aqui que a gente está vendo é um rabo de andorinha ao longo, né? Ele serve para, por exemplo, encaixar uma divisória na base de um armário, enfim, para encaixar prateleira, pouco utilizado, mais em divisória mesmo. Ou então você consegue fazer assim, ó, como se fosse, deixa eu pegar um exemplo melhor. Esse aqui, ó. Você consegue fazer, por exemplo, uma caixa com rabo de andorinha, tá? E aí você faz um do lado do outro assim e você encaixa aquele negócio, ele não sai, né? Enfim, nas direções, você passa a cola ali, ó. Maravilha, fica bem legal mesmo, tá? Olha que a gente estava falando de encaixes mais complicados. Olha que coisa doida. Se você começa a explorar encaixes de madeira, você vê que tem coisas que realmente exigem não só habilidade, como exige uma capacidade de, sei lá, de projetar o negócio, né, de visualizar a coisa, de calcular, enfim, vai ficando mais complexo mesmo. Deixa eu ver se tem mais opção aqui, ó. Enfim, é um negócio que vale a pena explorar. Olha esse que legal, é um rabo de andorinha que fizeram em 2 camadas. Bem interessante, né? Então, eventualmente, você consegue, como eu tô te mostrando aqui, driblar essa situação não só de força física, como de habilidade também, certo? E você viu que eu peguei nesses 2 pontos, porque eu acho que são os pontos que mais estão em voga, né, nessa questão quando a gente fala em marcenaria para qualquer um. Qualquer um consegue fazer, né? Como eu falei, a gente está focando em limitações pessoais hoje. Então acho que essa questão da habilidade da força física é o que mais vem, tá? Vamos lá. Então eu quero puxar alguns exemplos para vocês. O que eu vou fazer aqui para mostrar os exemplos? Eu vou entrar na comunidade do curso Oficina de Fazedores, porque na comunidade tem a diversidade que eu quero mostrar para vocês. Eu quero entrar aqui na comunidade para mostrar para vocês que a galera troca muito lá. E, cara, você vai ver que não tem essa de, eu sou muito novo, eu sou muito velho, eu sou homem, mulher, isso, aquilo. Balela. Galera, quem quer faz. É legal que no canal tem gente de todos os tipos. Tem gente que chega lá falando, pô, eu sou marceneiro há sei lá quantos anos. Tem gente que fala, pô, tô começando na marcenaria. Então, cara, tem gente de todos os tipos, ó. Vocês vão vendo que tem tudo quanto é gente que vai começando, que já faz bastante. Tem gente que chega falando que já é marceneiro, marceneira, já é montador de móvel. Enfim, tem de tudo, galera. Tem gente, como eu tô falando, muito nova. Tem gente já mais velha. É bem democrático mesmo. Então, olha só, eu vou passar agora para vocês um passo a passo para começar
a trabalhar o que a gente falou hoje? Dá uma entrada no meu canal do YouTube, Design Oficina, dá uma passeada pelos vídeos e vai lendo os comentários e vai observando o pessoal, né? Dá uma olhada nas pessoas que estão fazendo os comentários, vê como é que elas são. Eu tenho certeza que você vai se identificar de alguma forma, porque tem gente de todos os tipos, né? Como eu estou falando aqui, palavra meio ruim para definir pessoas. Mas é isso, é uma diversidade muito grande. Então você vai se identificar, você vai ver que tem gente ali que passa por coisas, por questões mais complexas do que as suas. Você vai ver que tem gente que tem mais facilidade, tem mais dificuldade, tem gente que já faz marcenaria, tem gente que não faz, beleza? Dá uma olhada nessa diversidade da galera, né? Idade, gênero, nível de conhecimento. Que eu botei entre parênteses o nível de conhecimento, porque você não vai olhar para a cara da pessoa e saber o nível do conhecimento. Mas tem pessoas que falam, né? Ah, já sou marceneiro, não sou, já vendo, não vendo, trabalho com isso, tô querendo começar. Tem de tudo. Tenho certeza que você vai construir essa identificação, vai ficar inspirado e é isso. Coloque a mão na massa, certo? Inspire-se e mãos à obra. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço para vocês. É isso, galera.